Muito bem, graça e a paz de Cristo esteja sobre cada um, sobre cada lar nessa noite. Alegria poder voltar a esse nosso encontro online, esse encontro virtual, mas os nossos espíritos, nossos pensamentos, nosso intuito, as nossas intenções estão aí unificadas num só pensamento, numa só fé. Cremos no Pai Todo-Poderoso, amoroso, que tem cuidado de nós em todas as nossas necessidades. Hoje daremos continuidade aí à série de estudos denominada aí Ensinos do Alto, ensinos preciosos que o Senhor Jesus tem nos transmitido ao longo dos tempos. Por mais que já passou dos 2000 anos que Jesus aqui presencialmente na Terra nos ensinou essas preciosidades, isso perpetua até os nossos dias e é tão presente, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Hoje iremos continuar Mateus, no capítulo 6. Hoje iremos meditar do verso 5º até o verso 8º. Mateus, capítulo 6, dos versículos 5º ao 8º. Hoje iremos meditar sobre a oração, já preparando o caminho aí para de fato nós entrarmos no conteúdo da oração, que é o Pai Nosso que o Senhor Jesus nos deixou. Acompanhe comigo aí, leia também aí com a sua Bíblia, leia em voz audível. Lemos a palavra de Deus, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos aproveitar esse momento oportuno e orarmos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, Pai de amor, graças rendo a Ti neste momento especial, neste momento que acabamos de fazer a leitura da Tua palavra viva e eficaz, a Tua palavra que é mais importante do que a espada de dois gumes, que é capaz aí de trazer à tona até mesmo as intenções dos nossos corações. Estamos sujeitos a ela, ó Pai, nesta noite, neste tempo, neste momento. E nós nos achegamos a Ti por meio de Cristo Jesus, nosso mediador, crendo que o Espírito Santo, Ele nos ajuda, nos ensina nessa oração. Nossa expectativa é que o Senhor abra nossas mentes, nosso coração, para entendermos a Tua palavra, entendermos o que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia, para a glória do Teu nome. Te peço assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Meus queridos, C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Esse livro conta a história do cristianismo pelas lentes do diabo. Um diabo tio e um diabinho sobrinho trocam cartas e dialogam a respeito do cristão, da vida cristã em geral. E ao observar o relacionamento entre o homem e Deus,
O tio Diabão então chama o diabinho e fala com ele: olha, sobrinho, a melhor coisa é manter o crente longe da firme e sincera intenção da oração. Eles tramam várias tentações para a humanidade, mas chama a atenção neste capítulo que fala da oração. Eles se preocupam porque eles entendem que a oração de fato é uma intimidade do homem com Deus. Deus, ele se comunica conosco através da tua palavra, através dos ensinamentos, e nós temos o privilégio de falar com o Senhor por meio aí da oração. A oração então é a intimidade, né, que somente os filhos têm com o Pai. Mas o que é oração? Será que oração é um conjunto de palavras bonitas? Oração, será que é palavras mágicas, palavras secretas? Que oração? Será como nós podemos definir algo tão importante e precioso para o cristianismo? O Catecismo de Westminster diz que oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus em nome de Cristo, com auxílio do seu Espírito Santo, com confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misérias. No Catecismo de Wittenberg diz que, respondendo à pergunta de por que a oração é necessária aos cristãos, diz que porque a oração ela é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Além disso, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Então nós vemos que Jesus, ao tratar dos nossos relacionamentos interpessoais, quando ele atenta aí para o perdão, ele chama a atenção para o adultério, ele chama a atenção aí para um amor sincero entre irmãos. Agora ele começa a tratar do nosso relacionamento vertical, do nosso relacionamento com o Pai. E Jesus então, ele trabalha agora sobre essa perspectiva. Semana passada nós falamos sobre o caminho da caridade. E hoje nós iremos meditar sobre o caminho da oração. O que será essa oração? Será que existe uma forma correta de orar? Hoje nós observaremos isso. Observaremos qual é a forma da oração, já nos preparando para o conteúdo da oração, que será aí semana que vem na oração do Pai Nosso. Mas a preocupação é: será que existe mesmo uma forma correta? Será que existe? E Jesus então vai nos levando, nos conduzindo neste caminho de oração. E nesses versículos, 4 versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Jesus ele vai nos mostrando este caminho da oração. No versículo 5, já no primeiro versículo, ela começa nos mostrando que a oração ela não é opcional. Veja aí, verso 5 diz: e quando orardes, ou seja, aqui Jesus não fala se vocês forem orar, se resolverem orar, se vocês acharem por bem orar. Não, ele fala: e quando orardes. Algo aqui mostrando que a oração ela não é opcional. A oração ela faz parte da vida dos filhos de Deus. Nosso Deus ele é relacional e ele nos ouve por intermédio da oração. James Houston diz que viver sem orar é finalmente desacreditar de Deus, é perder de vista os mais importantes valores humanos, tal como a fé, a esperança e o amor. Então aqui agora, nesse primeiro momento, Jesus
nos mostrando o caminho da oração, ele vai então nos ensinar a direção da oração. Qual é a direção da oração? Volte seus olhos aí, capítulo 5, no versículo 5, perdão. Jesus diz assim aí: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam as suas recompensas. Então será que o problema aqui da oração, o problema dos hipócritas que Jesus acusa aqui, será que seria a posição que eles estavam orando? Porque o texto diz Jesus trazendo essa ênfase e que eles gostavam de orar em pé. Nós vemos isso bem destacado aí. Mas será que existe então uma posição ideal? Será que existe uma forma de nos posicionar corporalmente para esse momento de oração? Na adoração da sinagoga, podia ser solicitado alguém na congregação fazia parte da liturgia. Em algum momento ali da reunião da sinagoga, era solicitado ali entre os judeus para que se colocasse de pé e fizesse uma oração audível. Isso às vezes gerava até disputa entre os judeus ali, porque era um momento que eles celebravam muito este momento. Mas será que o problema é exatamente a posição? Nós vemos que teve pessoas piedosas que também oraram de pé. Nós vemos aí que orar de pé era um costume, tanto daqueles que que estavam sobre essa acusação de serem hipócritas, mas também de pessoas piedosas. Jesus, ele contando aí sobre a oração do fariseu e do publicano, o próprio Jesus ele traz esse destaque que era algo comum entre aquela sociedade. Lucas capítulo 18, no verso 11, diz assim: o fariseu estando de pé, e no verso 13 diz assim: o publicano estando de pé. Então era algo comum entre aquela sociedade. Também nós vemos pessoas que oraram prostradas, como Moisés e Arão. Números capítulo 16, verso 22, mostra que Arão e Moisés, ao dirigir ao Senhor em oração, os dois se prostraram de joelhos diante do Senhor, né? Se prostraram, perdão, com o rosto em terra. E aí nós vemos que Salomão também orou de joelhos, segundo Crônicas capítulo 6, verso 13. Também Davi, se nós fizermos uma leitura literal aí de 2 Samuel capítulo 7, verso 18, Davi, por sua vez, ele orou sentado. Então, será que o problema é a posição? Não, Jesus aqui não está destacando que o problema aqui é a posição. O próprio Jesus também orou em pé também. Então, será que o problema aqui, então, são o orar em público? Será que o problema, a crítica que Jesus faz aqui é que, já que não existe uma forma corporal única para orarmos, para chegarmos ao Senhor em oração, será que então existe um local adequado? Será que é a localização? Será então que a crítica é que eles faziam isso nas sinagogas e na rua, sempre em público? Veja aí, oravam em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Será que o problema então era esse, orar em público? Definitivamente também não era esse o problema. Vários e vários servos do Senhor, homens piedosos, oraram publicamente. O próprio Senhor Jesus,
lembro do episódio da ressurreição de Lázaro, ele ora publicamente também ali, diante das testemunhas. Então, se o problema não é a posição corporal, se o problema não é o local definido, porque essa questão de local, nós sempre houve essa indagação no meio da humanidade. Sempre quando alguém teve essa oportunidade de falar com alguém sábio, teve essa indagação. Exemplo, aquela mulher samaritana, quando começa a conversar com Jesus e perceber que Jesus tinha um conhecimento a mais, ela pergunta sobre o local. Sabe qual é o verdadeiro local de adoração? Qual é o verdadeiro local de se achegar até Deus? No monte? É no templo? Qual é esse verdadeiro local? E a resposta que Jesus dá para aquela mulher é também a resposta dessa indagação aqui nesse versículo. É a resposta da indagação deste texto. Qual é o problema aqui com aqueles homens? Por que eles eram hipócritas? Qual era o problema deles aqui? Então, nesse colocar em oração, Jesus falou para aquela mulher que o que importa era adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós notamos aqui então que o problema aqui, o que Jesus acusa aqui dos hipócritas, não é uma posição corporal, não é um local, mas sim a direção. Esses homens, Jesus apontava para eles que eles estavam orando na direção errada. Se nós acabamos de definir que oração ela é voltada para o Pai, aqui esses homens faziam uma oração voltada para os homens. Note comigo aí, ó. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. O objetivo deles de escolher esta posição de destaque, de estar em pé nós nos destacamos. Quando nós queremos dar um comunicado, quando nós queremos ser vistos no meio de uma população, nós normalmente nos colocamos de pé. Os pronunciamentos eles são feitos de pé. Então eles procuravam essa posição com o intuito de se destacar ou de aparecer para os homens. Os locais que eles procuravam, sinagogas e as praças, eram locais que eram bem frequentados, então eram locais estratégicos. Então eles se apegavam a esta posição e se apegavam a esses locais porque a direção da oração deles era voltada para homens ou voltada para eles mesmos. Havia uma disputa de quem oraria ali na sinagoga. Aquilo era disputado ali por eles ali veementemente. Eles tinham esta ambição, eles tinham esta vaidade de poder orar. A oração sempre fez parte da vida dos judeus. Os judeus eles sempre priorizaram a oração, mas por algum tempo eles perderam a direção dessa oração. Então eles até sincronizavam os tempos, tinham uns tempos em tempos, eles paravam tudo o que estivessem fazendo para orar. E muitos deles organizavam as suas agendas para este tempo de oração coincidir exatamente com o tempo do rush, aquele tempo, o horário de pico que a gente fala aqui, para ter esse destaque no meio, em pé, no meio da multidão. Então Jesus fala assim para eles: olha, se este é o objetivo de vocês já receberam recompensa. Jesus fala: olha, se todos que se aproximam para uma oração têm um intuito, o intuito de vocês é voltado para vocês mesmos, é voltado para o louvor das pessoas, então se comportando dessa forma, vocês já receberam a recompensa. Se vocês querem exatamente vestir esse personagem, que é tipo de um hipócrita, quer tentar se passar por alguém que não é ele mesmo,
É isso que Jesus falava. Agora vocês querem se passar com uma imagem de piedosos, uma imagem de homens de oração, mas na verdade vocês fazem isso para vocês mesmos. Essa encenação que vocês fazem é característico aí do artista buscar o aplauso das pessoas. E é isso, exatamente isso que vocês fazem. Então Jesus dá esse alerta: olha, discípulos meus, filhos de Deus, não se comportem assim. Filhos de Deus não oram com esta intenção. Filhos de Deus não procuram glória para si mesmo. Filhos de Deus não oram para si mesmo. Um exemplo claro disso que Jesus dá também, nós vemos lá no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós citamos agora há pouco. Lucas 18, do verso 9 ao verso 14, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Em tese aqui, o fariseu que representava aqui exatamente o religioso, que representava aquele que deveria ter uma melhor intimidade com Deus, porque é o que conhecia, mas teoricamente, a respeito do Senhor. E o publicano aqui era uma classe aqui odiada e desprezada ali por todos os judeus ali, por todos os fariseus, por todos aqueles que ali eram autoridades religiosas, porque era tido como traidores e como pecadores terríveis do mais alto escalão. E esses 2 homens representando aí os religiosos, e vamos colocar representando aqueles com menos conhecimento, ali flertando com os gentios, eram os homens que Jesus traz como parábola para observar a oração deles. Os 2 homens subiram até o templo com o propósito de orar, e no verso 11 diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, porém, estava de pé de longe. Então nós vemos que a oração deste fariseu, ela era uma oração dele, o texto deixa claro, era uma oração dele mesmo, falando dele mesmo, se gabando dele mesmo, exaltando a ele mesmo e orando para ele mesmo. Essa oração era endereçada a ele mesmo. Então, Jesus, no final de tudo, Jesus pergunta: será qual que foi justificado por essa oração? Depois nós vamos analisar então a oração do publicano. Mas o que eu quero destacar aqui é que existe uma direção. A oração, ou ela é feita na direção correta, ou ela é feita na direção errada, que é uma direção para o homem, uma direção para agradar ao homem, uma direção para o próprio homem que ora. Então, Jesus aqui ele condena essa forma de oração. Jesus aqui mostra: esse caminho de oração não é o caminho que agrada a Deus. Esse caminho é uma oração que não chega nos céus. Esse caminho é um caminho de oração que recebe dos próprios homens, porque é feita para os próprios homens. E Jesus então aponta agora qual é a direção correta. Nós vemos aí no verso 6. Verso 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então Jesus mostra aí qual é a direção da oração.
O endereço para a oração é o Pai. Nós oramos ao Pai, como nós vimos aqui no Catecismo, que é nada mais, nada menos aí da junção aí de vários ensinamentos sobre oração que nós temos na Bíblia. É uma organização de ensinamentos. Jesus aqui ele não esgotou todo o ensinamento sobre oração. Ele traz alguns aspectos que nós estamos analisando aqui, mas os catecismos normalmente eles juntam todos esses ensinamentos para trazer uma definição que melhor representa a nossa fé fielmente às Escrituras. Então, aqui Jesus mostra, olha, a direção para a oração ela tem que ser endereçada ao Pai, em primeiro lugar. E depois Jesus aqui traz também locais. Chama a atenção que Jesus fala, olha, quando vocês orarem, vocês entram no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai em secreto. No primeiro momento, quando nós olhamos esse texto, nós imaginamos lá o nosso quarto, né? Você deve ter imaginado aí o seu quarto, né? Já veio à sua mente agora a imagem do seu quarto, você fazendo esse processo, fechando a porta e orando. Mas será que Jesus aqui está mostrando que somente existe este caminho para a oração? Nós vimos que não. Nós vimos que vários homens piedosos, o próprio Jesus, orou de várias formas, vários locais, várias posições. Mas chama a atenção quando ele coloca este fator aqui de quarto, que se nós fizermos uma análise histórica, contextual, aqui deste momento onde Jesus pronuncia essas palavras, nós vamos chegar à conclusão que as casas dos judeus e daquela sociedade onde Jesus falava, ela tinha basicamente uma arquitetura onde todos os cômodos da casa tinham janelas. Porém, menos um cômodo da casa que não tinha janela. Normalmente esse cômodo ele ficava centralizado no centro da casa. Esse cômodo normalmente ele era usado como despensa para se estocar ali alimentos, para conservar os alimentos. E esse cômodo ele não tinha janelas, só tinha porta. Por quê? Para não entrar sol ali e estragar. Na época não tinha geladeira. Então os conservantes normalmente eram feitos com sal, né? Usava-se muito gordura também. Então, para proteger os alimentos, ficava nesse cômodo e praticamente 100% das casas ali tinha esse cômodo central na casa, sem janelas, que era usado ali como despensa, ali que estavam os alimentos. E é exatamente esse cômodo que Jesus está falando aqui, se a gente fazer uma tradução literal aqui do grego. É este cômodo que Jesus está dizendo, olha, o caminho da oração passa por não só essa direção, que é orar ao Pai, mas passa por esse processo de intimidade. O que Jesus ressalta aqui é uma intimidade. É onde você ora e que nem tem janela para as pessoas observarem. É um momento só seu com Deus. É um momento somente do homem e Deus. É aquele momento que você tem a liberdade de falar tudo com Deus, de rasgar o seu coração, sem o incômodo de ter alguém ouvindo ou olhando, espiando pela janela. É exatamente este momento que Jesus está falando e ressaltando a esse momento é importante. E Jesus, ele fez isso durante o seu ministério. Por muitas vezes Jesus operava milagres, orava em público, Jesus pregava o teu reino, mas em certos momentos ele se recuava, ele saía do meio da multidão, ele ia para um monte, ia para um local em secreto, aonde ele fechava a porta do seu quarto e ficava sós com o Pai. Quanto tempo tem que você não faz isso? Quanto tempo que você não fecha a porta do seu quarto? Quanto tempo você não separa um momento desse a sós com o Pai?
Será que... Como está a sua intimidade com Deus? Jesus, quando ele fazia isso, não era só para dar exemplo para os seus discípulos, mas porque ele tinha essa necessidade de estar em comunhão com o Pai. Ele tinha essa necessidade de estar íntimo com o Pai. Isso fazia parte dessa intimidade do Pai com o Filho. Este momento de oração, esse momento de intimidade é importantíssimo. Nós temos uma ilustração de uma relação de pais com filhos e até mesmo na nossa limitação humana, até mesmo onde nós fomos afetados pelo pecado, onde várias relações entre pais e filhos não têm acontecido da forma correta, mas ainda assim nós temos um vislumbre aí de que seria uma relação saudável entre pai e filho. Uma relação saudável entre pai e filho é muito mais do que: pai, eu quero dinheiro, pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo, pai, uma lista de pedidos que não acaba mais e tchau. Uma relação dessa forma não sobrevive. A relação de pai e filho requer uma intimidade muito maior. E nós conseguimos, mesmo com a nossa limitação, com o nosso estado caído, nós conseguimos vislumbrar boas relações entre pais e filhos. José, agora há pouco, testemunhou da boa relação que ele tem com seu pai. Então nós conseguimos ter esse vislumbre e chegamos a essa conclusão que a relação entre pai e filho é muito mais do que uma lista de pedidos. Mas existe uma intimidade, existe um abrir do coração, existe um confessar aquilo que você, um segredo seu. É exatamente esse espaço que é gerado para a oração. Para nós nos colocarmos diante do Senhor, para nós reconhecer as nossas falhas, para nós então confessarmos os nossos pecados, para nós colocarmos diante do Senhor dele todas as nossas aflições, tudo aquilo, todos os nossos sonhos, nossos planos. É um momento especial. E esse momento ele não pode faltar na vida dos filhos. Se você se considera filho de Deus, você está aí dentro desta família da fé, esse momento não pode ser negligenciado. Esse momento você não pode abrir mão desse momento. Eu lembro de um filme chamado Clique, onde ali o personagem ele vai em busca de um controle remoto universal, onde responderia a todos os problemas tecnológicos dele, e ele chega numa loja e ao esperar o vendedor ir procurar o controle, ele pega no sono. Senta no sofá, pega no sono e ele sonha com alguém trazendo para ele um controle remoto universal que era capaz de controlar muito mais do que os eletroeletrônicos, mas era capaz também de controlar a vida em geral. Ele conseguia adiantar momentos da vida dele, adiantar processos da vida dele, dar pausa e tudo mais. Tudo aquilo que ele fazia com a televisão era capaz de fazer com a vida dele. E chama a atenção que ele pegava aqueles momentos tão especiais com a família, momentos de intimidade, o domingo de visitar os pais, o momento de estar ali com os filhos, o momento a sós com a esposa, e ele colocava tudo para adiantar aquilo ali, colocava tudo de câmera rápida, adiantava todo aquele processo para chegar já no momento de ele trabalhar, e o foco dele era ali somente o glamour profissional, o foco dele era somente ganhar dinheiro. Mas chegou um momento que esse controle remoto ele viciou aos comandos dele, e esse controle remoto passou a obedecer esses comandos sozinho. Às vezes ele nem queria, mas aí quando chegava nessas cenas de intimidade com a família, acelerava o processo e ele já estava lá naquele momento lá da empresa. E chama a atenção que no final aí desse sonho, ele conquista o sucesso que ele queria, que era o sucesso profissional. Ele foi presidente de uma grande empresa, tinha vários bens. Então, essa recompensa que Jesus fala que ele recebeu com essa atitude. Mas
a família dele foi totalmente desconfigurada. Ele perdeu o casamento, ele perdeu a relação com os filhos, ele não participou da vida dos pais aí nos últimos anos da vida deles. Foi um fracasso total. Então a recompensa que ele buscava, ele recebeu. E aqui chama a atenção que Jesus está falando também, olha, esse tipo de recompensa que vocês estão buscando, vocês já receberam. Mas o que Jesus chama aqui é exatamente por esse privilégio que nós temos de gozar da intimidade com o Pai, Criador dos céus e da terra. Então Jesus chama essa atenção para esse lugar, para ter um lugar secreto, um lugar de oração. Mas uma outra coisa que chama a atenção e que Jesus ensina aqui nos 2 próximos versículos é sobre o acesso a este lugar. O acesso ao lugar de oração. Olha comigo aí, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus mostra aqui agora que não é dessa forma que nós conseguiremos esse acesso à presença do Senhor para orar. Jesus chama a atenção aqui, se no primeiro momento ele observou a oração de religiosos mal intencionados, de religiosos que estavam errando o alvo, de religiosos que estavam errando na direção, agora ele chama a atenção para gentios, para aqueles que não tinham o pleno conhecimento, para aqueles que oravam a Deus pagãos, e a oração deles eram várias e várias repetições, coisas até inteligíveis, e eles achavam que fazendo aquele ritual, fazendo aquele processo, aquilo ali daria o acesso ao Deus deles ali, que ele ouviria eles. Lembrando que nós temos uma característica ímpar, o nosso é o único Deus, nós cremos no único Deus. E por mais que não exista outro Deus e que os homens eles formulam deuses falsos por aí, o nosso Deus é o único Deus relacional. É o único Deus que se apresenta como pessoa para nós. É o único Deus que se relaciona conosco de forma comunicável, de forma plena. E esses homens, esses que cultuavam esses deuses, eles cultuavam Deus que não tinha essa relação com eles. Então eles faziam essas vãs repetições, eles então faziam sacrifício, se chicoteavam, gritavam, faziam todo tipo de ritual para então alcançar esse acesso até os deuses dele. Então aqui Jesus está falando, olha, quando vocês orarem, não façam isso, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, não é pelas repetições. O que Jesus está falando aqui não é sobre a extensão da oração, ou sobre pedidos que nós pedimos hoje, pedimos amanhã. Definitivamente não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui exatamente de palavras, às vezes que saem somente da boca para fora, palavras às vezes que não dá nem para entender, usadas aí como medalhão, usadas aí como amuleto para alcançar esse acesso até a presença do Senhor em oração. E aqui Jesus ensina falando, não se assemelheis a eles, pois eles, olha verso 8, pois a eles, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhos peçais. Isso é algo bacana demais. Nós temos um Deus, nós nos relacionamos com Deus, que sabe o que nós vamos pedir antes mesmo da palavra sair da nossa boca. Isso nos dá um acesso de segurança. Jesus mostra que o caminho aqui para esse acesso não é um conjunto de palavras mágicas, não é um excesso de palavras mágicas, não é nada que o homem faça, nada que o homem repete, nenhum macete existe para
acessar a presença do Senhor. O que Jesus ensina aqui é que este acesso ele é dado por meio de Jesus Cristo. Porque ele fala, olha, nós não temos que ser semelhantes a Ele. Porque o vosso Pai, Jesus sinaliza aqui que nós temos esse acesso porque Deus é nosso Pai. E por que Deus, Ele é nosso Pai? Porque Deus, Ele é nosso Pai? Porque nós fomos feitos filhos de Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Então o acesso que Jesus mostra aqui é Ele mesmo. Ele mostra o acesso que vocês têm é porque Deus é o vosso Pai. E que pai não dá acesso ao filho de se chegar até Ele, de abrir o coração, de falar? Então Jesus mostra, olha, o acesso aqui não é nada que possa ser produzido por vocês mesmos. O acesso aqui é pela minha obra que os fez serem chamados filhos de Deus. Então vocês têm um acesso porque vocês são filhos. E ele traz uma característica ímpar do nosso Pai, que é a característica da onisciência. Deus tudo sabe, Deus sonda os nossos corações, Deus sabe todos os nossos pedidos. E aí quando eu começo a ler essa parte, me vem à memória agora quando Jesus trouxe a parábola do filho pródigo. E vocês lembram que quando aquele filho saiu, esbanjou tudo que tinha, se deu mal lá na vida, e ele então se atenta para voltar para a casa do pai, ele começa a elaborar uma oração, ele começa a elaborar um discurso, ele começa a elaborar como que eu vou falar com meu pai quando eu chegar lá, tá, eu vou passar para ele que eu me arrependo, e vou me oferecer então para ser um dos seus funcionários, porque eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. E ele vem no caminho ali elaborando a sua oração. E aí chama a atenção que o pai, quando ele chega, o pai já está esperando, já está à espera dele. O pai da parábola que Jesus conta já está à espera do filho. O pai então vai ao encontro do filho, abraça ele, então ele começa a oração dele, começa a falar com o pai. Pai, perdoa, pequei contra Deus, pequei contra ti, não sou digno mais de você chamar seu filho. E aí o pai interrompe. E aí o pai manda o servo trazer aquilo que ele precisava. E o pai então fala, traz para ele vestes, traz para ele um anel, troca as sandálias dele aqui, mata um novilho lá, vamos comemorar, porque esse filho estava perdido. Essa figura que Jesus traz ali, que aponta para a relação do Pai conosco, chama muito a atenção neste quesito. Muitos hipócritas hoje pensam assim, mas se Deus sabe de todas as coisas, por que então eu devo orar? E chama a atenção essa figura. Essa figura responde muito bem. Aquele pai ali, se ele então simbolizava o nosso pai onisciente, ele sabia de todas as necessidades daquele filho. Mas mesmo assim o filho teve que chegar e pedir perdão, o filho teve que buscar essa reconciliação, o filho teve que abrir o coração. E por mais que o pedido do filho seria um pedido que aos nossos olhos traria justiça para ele, já que ele abriu mão da comunhão com o pai, agora ele deveria ser tratado como filho, aquilo ali justificaria ele? Não. Se olharmos ali pela lei daquela época, aquele filho ele era digno de morte. O que ele fez ali era digno de morte. Então ele começa a ensaiar esse pedido para se justificar, mas não era esta a resposta que ele precisava. Olha o verso 8 aqui, ó, verso 8 de Mateus 6, diz assim, ó, porque não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tens necessidade antes do que lhes peçais. Antes de nós pedirmos, Ele sabe qual é a nossa necessidade. Então, isso nos dá uma segurança. Chegar em oração ao Senhor, em nome de Jesus,
nos traz uma segurança, porque nós oramos a um Pai que é onisciente, que sabe de todas as coisas. E que nós conseguiremos obter essa segurança de tal forma que o nosso pedido, por mais que ele seja um pedido errado, Deus não irá nos conceder dessa forma. Aquele filho pediu para ser tratado como um servo, mas aquele pai entendeu que não era aquilo que ele precisava. O que ele precisava era de uma roupa nova, porque ele estava todo sujo, quero entender eu. O que ele precisava era de chinelos novos, possivelmente ele estava descalço. O que ele precisava era se alimentar, possivelmente ele estava padecendo de fome. O que ele precisava era ter um afago novamente da família, porque ele ficou um período longo fora da família. Então, isso nos dá a segurança de orar a um Pai onisciente, porque às vezes os nossos pedidos soam como, o que eu quero, eu tenho convicção do que eu quero, é isso mesmo. Mas será que é isso mesmo que nós precisamos? E o nosso Pai, ele consegue fazer perfeitamente essa avaliação. Então, eu quero te desafiar agora, se você perdeu essa prática tão preciosa de intimidade com o Pai, que é a oração, volte. Volte porque isso dá segurança. Volte porque nós oramos para um Pai que sabe de todas as nossas necessidades. Volte porque nós temos um Pai que mesmo se nós pedirmos pedra ou cobra, Ele nos dará pão e peixe. Ele sabe da nossa necessidade, é um Pai amoroso, é um Pai bondoso. E sempre o que vai prevalecer nessa relação de oração é a vontade dEle. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas talvez ao final dessa meditação você deve estar pensando, mas eu estou muito longe de saber orar. Eu tenho dificuldade com as palavras, eu tenho uma timidez excessiva, talvez eu tenho aí orado na direção errada, eu tenho sérios problemas com a oração. Mas nós podemos encerrar esse estudo hoje lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 26. Que às vezes contempla talvez essa constatação, que nos conforta diante dessa constatação. Romanos 8, verso 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas essa conjunção adversativa aqui nos enche o coração de esperança. Porque se nós chegamos a essa constatação que realmente nós não sabemos orar, que exatamente nós somos fracos, exatamente nós estamos devendo muito neste processo de intimidade, nessa prática justa que é a oração, tem aqui uma conjunção adversativa que diz: se você estiver vivendo essa realidade de fraqueza, de não saber orar, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Mas que gemidos são esses? Inexprimíveis. Não temos palavra no nosso vocabulário para expressar que gemidos é esse. Mas a verdade é que Ele nos auxilia nessa oração. A verdade é que Ele nos ajuda, nos auxilia nessa oração, leva a nossa oração até o trono da graça, onde Jesus, o mediador, o intercessor, intercede por nós ali junto ao Pai. Então, mas eu estou fraco, mas eu não tenho sabedoria. Nada disso é desculpa para nos voltarmos para essa prática de intimidade com o Pai. Não podemos abrir mão da intimidade com o Pai por coisa alguma.
A intimidade com o Pai nós devemos buscar, anelar todos os dias. Porque somente filhos, os filhos verdadeiros, anseiam, anelam, desejam profundamente a intimidade com o Pai. E por esse meio de graça que é a oração, Deus nos permite nos achegar até Ele por meio da oração. A oração ela não tem poder por ela mesma, mas ela é um caminho, um processo onde Deus se achega até nós, onde Deus permite o nosso acesso até Ele, por meio da obra de Cristo, para estreitar esse laço pessoal com Ele. Eu quero terminar fazendo uma alusão sobre a vida de Mefibosete e o rei Davi. O rei Davi nós sabemos que é um tipo de Cristo, aponta para Cristo. As suas ações, o seu ofício é algo que lembra de longe, aponta para a obra perfeita de Cristo. E naquela relação entre o rei Davi e Mefibosete, chama a atenção que Davi ele permite Mefibosete, um homem que era condenado, um homem que era neto ali de Saul e era condenado à morte. Ele então foi acometido de um acidente aos 5 anos, ficou deficiente da perna, e ainda assim Davi então busca Mefibosete de um lugar sombrio, traz Mefibosete para dentro do seu lar, dá a Mefibosete o acesso à mesa, e nós lembramos que a mesa é lugar de comunhão. E então Davi dá todas as riquezas que eram de Saul para Mefibosete. Mefibosete então sofre um duro golpe. Ali o ex-servo do seu avô levanta um complô contra ele. Davi então tira todos os bens que tinha dado para Mefibosete e dá para esse conspirador chamado Ziba. E depois, quando acontece o acerto de contas, Davi então fala, já dei minha palavra para Ziba, então eu vou pegar esses bens e eu vou repartir entre você e Ziba. Mas o que eu aprendo demais com as palavras de Mefibosete diante dessa proposta de Davi? Mefibosete fala, não, eu não me importo com isso, pode deixar para Ziba. Para mim o que me importa é que o rei voltou. Para mim o que importa é que eu irei novamente sentar à mesa do rei. Para mim o que importa é que eu terei comunhão novamente com o rei. Davi, o Mefibosete considerou isso inegociável. Não há prata, nem ouro, nem bens, nada mais importante do que a nossa intimidade com Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui é um caminho de sobremodo excelente, o caminho da intimidade com Deus por meio da oração, este meio de graça, onde nós nos comunicamos com o Pai onisciente, que sabe de todas as coisas, que sabe todas as nossas necessidades, mas escolheu se relacionar conosco também por meio da oração. Então, se você perdeu essa prática na sua vida, momento oportuno de nós agora nos achegarmos diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus, auxiliados aí pelo Espírito Santo, pedindo perdão a Ele e pedindo força para voltarmos a essa prática tão especial. Ore comigo. Senhor Deus, graças rendemos a Ti nesta noite. Muito obrigado porque tivemos a oportunidade de meditar na Tua Palavra. Muito obrigado que nós temos agora essa oportunidade, esse acesso até a Tua presença por meio da oração, pela obra de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Nós declaramos ao Senhor neste momento que anelamos pela Tua presença, que queremos cada dia mais estarmos próximos do Senhor. Muito obrigado porque pela obra de Cristo nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos do Senhor.
E o Senhor nos trata como filhos. E o Senhor prepara uma mesa para nos assentarmos na intimidade com o Senhor. Ó Deus, eu oro agora com esse e com essa que em algum momento da sua história perdeu essa prática. Que em algum momento da sua história não tem prazer na oração. Que em algum momento da sua história não tem reservado este tempo precioso a sós, no quarto trancado com o Senhor. Mas a Tua palavra diz, ó Pai, que quando nós erramos o caminho, quando nós saímos da direção, o Senhor vem nos chamando para retornarmos ao caminho. E nós estamos confiados nessa palavra, nessa promessa neste momento. Que o Senhor possa, neste momento, visitar cada um, sondar cada coração neste momento. E continuar nos ensinando, nos conduzindo neste caminho sobremodo excelente. Eu glorifico o Teu nome por este momento, glorifico o Teu nome por esse dia, glorifico o Teu nome por cada família, por cada lar que ora comigo neste momento. Te peço assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa continuar aí trilhando este caminho sobremodo excelente, o caminho da oração, o caminho da intimidade com o Pai. Que Deus te abençoe.